esta é uma questão de funções, de limites de funções e também de derivada, que nos diz então o seguinte: de uma função f de variável real e de derivada f', sabe-se que o limite f de x quando x tende para mais infinito dá 2, o limite f de x quando x tende para menos infinito dá 0 e o f' de 1 dá menos 2. Portanto, nós já vamos ver esta situação dos limites, eu vou exemplificar aqui nos gráficos, mas também precisamos entender o conceito de derivada para resolver esta questão, não é? Então, muito rapidamente, e sem entrar aqui em grandes definições, porque isso não seria viável num só vídeo, mas vou tentar relembrar a definição de derivada. Então, a derivada pode ser definida de forma, portanto, rápida e intuitiva, desta forma. A derivada de uma função num ponto, vamos supor que eu tenho aqui uma função f de x qualquer e tenho uma reta que é tangente à função f neste ponto, no ponto da abscissa A. O que nós sabemos que acontece é que f' de A, portanto a derivada desta função no ponto da abscissa A, é igual ao declive da reta tangente. Okay? É igual ao declive da reta tangente, ou seja, a derivada de uma função em cada ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Que consequências é que isto tem no estudo das funções? Reparem, eu vou tentar fazer aqui uma função, portanto, que tem assim determinada configuração e vou imaginar aqui, por exemplo, nesta parte, retas tangentes. Tenho aqui uma reta tangente à função, imagino aqui outra agora e vou lançar a questão relativamente aos declives destas retas. Os declives destas retas são positivos, não é? Os declives das retas são positivos quando elas estão a crescer, a subir. E aqui, neste altinho, ou seja, neste máximo da função, o declive da reta tangente seria 0. E aqui também seria 0 e temos um mínimo, não é? Depois aqui a função está outra vez a crescer e os declives das retas tangentes são outra vez positivos, não é? Outra vez a subir as retas. Mas reparem aqui nesta zona onde a função decresce. O declive da reta tangente já é negativo. Temos aqui esta reta tangente com declive negativo, não é? Com declive negativo. Portanto, a derivada vai-nos dar informação sobre a função, que muitas vezes é organizada em tabelas com este aspecto. Nós sabemos que quando a derivada é mais, a função cresce, e quando a derivada é menos, a função decresce. Okay? Isto é do conhecimento da derivada. Vai fazer falta então para interpretar aqui esta situação. Mas eu, antes de mais, vou então ver agora aqui a questão dos limites. Vamos então tentar responder à pergunta. E eu vou fazer aqui um esboço de um gráfico que tenha estas condições que me são apresentadas aqui no enunciado. Ou seja, eu sei que o limite da função f de x, quando x vai para menos infinito, é igual a 2. Quer isto dizer que a função, e por isso é que eu vou marcar aqui no eixo do f de x, não é? A função é igual a 2, aproxima-se de 2. Quando o x vai para mais infinito, ela aproxima-se aqui assim de 2. Ou por este lado de baixo, ou aqui pelo lado de cima. Mas olhando para as respostas, todas elas, as que vêm pelo lado de baixo, portanto aí não poderá ser do lado de cima, senão podia também, ok? Então sabemos que a função é assim, se aproxima aqui desta reta, ok? Quando o x vai para mais infinito. Só um bocadito, que ali ficou assim um bocadinho grosso. Vou aqui. Então, nós sabemos já que ela tem este comportamento e nós com esta informação conseguimos eliminar uma resposta ou não. Ah não, por acaso não. Por acaso não, o que eu estou a achar estranho, porque este limite não elimina nenhuma questão, ok? O que é estranho realmente, mas é verdade, porque todas elas vão para 2, ou eu estou a ver mal, não, é para 2. Esta aproxima-se aqui de 2, esta também se aproxima aqui de 2, esta também e esta também. Portanto, é estranho. Geralmente, uma condição destas elimina sempre uma opção, mas pronto, aqui não aconteceu. Então, e o limite f de x, quando x vai para menos infinito, dá 0. Ou seja, agora o x vem aqui para menos infinito, esta é a parte negativa do x, não é? A função vai para 0. Bem, e vem para 0, ou pelo lado de cima ou pelo lado de baixo também, não sabemos, ok? Por um dos lados é.
Portanto, a função virá assim aqui para 0. Ou por aqui, ou por aqui. Não sabemos. Lá está, isso não sabemos. E como temos aqui duas opções, uma que vem por baixo e outras que vêm por cima, portanto, eliminamos é esta. Esta está eliminada porque o limite quando x vai para mais infinito, a função não vai para 0, ok? A função para ir para 0, atenção que este 0 que estamos a falar é no eixo do y. Nós temos que ver a função aproximar-se ali de 0, ok? E aqui não acontece, ela está-se a afastar aqui do 0, no eixo do y. E agora interpretando aqui esta situação, portanto neste momento estamos entre estas três, não é? Estas três situações. Vamos à questão da derivada. Então estamos a falar da derivada no ponto de abscissa 1, igual a menos 2. Bom, é um valor negativo, não é? Então se é um valor negativo, se a derivada é negativa, quer dizer que a função decresce. A função está a decrescer quando x é igual a menos 1. Olha, aqui não decresce, aqui tem um mínimo. Então a derivada teria que ser 0, não é? Teria que ser nula aqui. E não é, porque o declive da reta tangente aqui seria 0. E não é, ok? É menos 2. Aqui a função está a decrescer. Quando x é 1, a função está a decrescer. Logo, a derivada é negativa. Ok? Portanto, esta é a resposta correta. Porquê? Porque aqui, quando x é 1, a função está a crescer. Logo, o f' de 1 teria que ser positivo. Ok? E, portanto, esta também não poderia ser. Temos então aqui a resposta correta, que é a C. Então, até uma próxima!